Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma análise de resultados. Nesse vídeo nós iremos falar sobre o resultado da Simpar. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like e comentar abaixo outras empresas que vocês querem ver analisando o resultado. Além disso, não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Bom, vamos começar. Logo no começo, nós conseguimos ver que a Simpar conseguiu um resultado expressivo de crescimento da receita, crescendo 64% sua receita líquida de serviços e 63% sua receita bruta. Mas, por outro lado, o EBITDA só cresceu 30%. O crescimento menor do EBITDA do que da receita significa que a empresa não está conseguindo manter suas margens, o que é uma coisa prejudicial. E a empresa não conseguir manter suas margens fez o lucro líquido da empresa cair 77%, impactada pela queda da margem e pelo aumento da despesa financeira, tanto pelo aumento da taxa de juros, quanto dos novos empréstimos e financiamentos que a empresa fez para financiar o crescimento dela. Além disso, com a queda de margem do EBITDA, a empresa também aumentou sua alavancagem 0,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Além disso, o CAPEX da empresa foi de 290 milhões, 88% menor do que o mesmo período do ano anterior. Já o ROIC da empresa atingiu 22,5%, 8,5 pontos superior ao mesmo período do ano anterior. Para sabermos por que o resultado da empresa chegou a esse nível, é importante nós analisarmos o resultado de cada empresa separado. Quando nós olhamos o resultado de cada empresa, nós percebemos que a JSL, a Vamos, a CS Brasil e a Automob não apresentaram resultados negativos. Já a Movida, o Banco BBC e a CS Infra apresentaram resultados negativos em relação ao primeiro trimestre de 2022. A Movida, mesmo com o aumento relevante da receita, aumentou só marginalmente seu EBITDA, o que demonstra uma queda de margem expressiva da empresa. Já o Banco BBC e a CS Infra, por não possuírem operações relevantes, podem apresentar variações de resultados de trimestre a trimestre, principalmente o Banco BBC, que nesse período de aumento de taxa de juros, aumenta o custo que ele tem com provisões para clientes, e a CS Infra, que tem que fazer investimentos nas suas concessões. Mas atualmente elas não são um resultado relevante para a Simpar. O que nós devemos prestar mais atenção é na Movida e o quanto essa queda de margem é importante para a empresa ou não. Quando nós vamos analisar o EBITDA da Movida, nós percebemos que a receita subiu 42%, já o EBITDA subiu somente 1,4%. Analisando somente o resultado bruto, nós podemos achar que foi um resultado muito ruim. Por outro lado, quando nós segmentamos o EBITDA de locação e o EBITDA da venda de seminovos, nós percebemos que o EBITDA de locação subiu 19,8% e o EBITDA de venda de seminovos caiu 57,8%. Portanto, nós podemos perceber que a empresa realmente perdeu margem na locação. Mas quando nós vamos ver o quarto trimestre de 2022, nós percebemos que a receita de locação subiu 1,5% e o EBITDA subiu 4,8%. Portanto, a empresa apresenta uma retomada das margens. Além disso, a empresa vem apresentando movimentos para aumentar sua eficiência. Portanto, a queda da margem do primeiro trimestre de 2022 para o trimestre atual é uma coisa importante a se prestar atenção, mas é importante que nós analisemos os próximos resultados para saber se a retomada das margens vai continuar ou então se a empresa vai começar a perder cada vez mais margem. Já o resultado da venda de seminovos, antes da Covid-19, o preço dos carros que a empresa comprava era muito mais baixo. Portanto, quando em 2020 e 2021 o preço dos carros começou a subir muito, o preço dos seminovos também subiu muito, o que fez o EBITDA de seminovos da empresa disparar. Mas isso não era uma coisa sustentável, justamente porque os carros que a empresa comprava em 2020 e 2021 estavam sendo comprados cada vez mais caros também. Portanto, em 2022 e agora em 2023, a empresa está começando a vender esses carros de 2020 e 2021. Nós conseguimos ver o EBITDA de venda de seminovos voltando à normalidade. O que nós devemos prestar atenção é se a empresa está conseguindo manter a sua quantidade de venda de seminovos, justamente porque a empresa precisa dessa venda de seminovos para financiar a sua dívida. Quando analisamos o resultado do aluguel de carros da empresa, nós podemos ver que a frota da empresa aumentou 1,9% do primeiro trimestre de 2022 até agora. Nós podemos ver que ela teve uma queda de 12% do quarto trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023. Além disso, a diária média aumentou 6% do primeiro trimestre de 2022 até o trimestre atual e caiu 1% do trimestre anterior até o trimestre atual, o que demonstra que do último trimestre até agora ela não conseguiu aumentar sua frota e ainda reduziu a sua margem por carro. Por outro lado,
A taxa de ocupação da empresa aumentou 2,3 pontos do primeiro trimestre de 2022 até agora e aumentou 1,8 ponto percentual do quarto trimestre de 2022 até agora. Isso demonstra o melhor aproveitamento dos carros que a empresa tem. Nós podemos ver também que a receita da empresa subiu 27% comparando com o mesmo período do ano anterior e caiu 3,5% comparado com o trimestre anterior. Isso demonstra uma melhor eficiência da empresa ao cobrar pelos carros e ao manter a sua frota, já que ela conseguiu aumentar mais a sua receita, aumentando a ocupação de seus carros e não somente aumentando a quantidade de carros que ela tem. Além disso, evita perdas também com depreciação, manutenção dos carros e com espaço para guardar esses carros. Já o EBITDA cresceu 14,5% comparado com o mesmo trimestre de 2022 e 2,6% comparado com o trimestre anterior. A empresa atribui a queda de margem principalmente ao início do provisionamento de perdas de crédito com PIS e COFINS, fazendo com que o EBITDA por carro caia 3% comparado com o primeiro trimestre de 2022 e suba 4,9% em relação ao trimestre anterior. Já na atividade de gestão e terceirização de frotas, o resultado foi muito melhor, apresentando melhor eficiência na receita, um aumento da receita superior ao aumento da frota, e também o aumento das margens da empresa. Portanto, nós podemos assumir que o resultado da empresa foi afetado pontualmente nesse trimestre e que nos próximos trimestres ela volte a apresentar o seu crescimento usual. Então, nós podemos ver que o resultado da empresa se mantém estável e crescente. Por outro lado, ela teve alguns impactos que afetaram ela negativamente. Então, cabe a gente ver agora o quanto a empresa está fazendo de investimento para o futuro. Como nós já vimos, a empresa reduziu a sua frota em mais de 11 mil carros. Esse movimento teve o objetivo de readequar sua frota para ter um melhor mix e ter um melhor resultado. Portanto, nós podemos esperar daqui para frente que a empresa volte a fazer expansão, mas que dessa vez ela mantenha um mix de carros mais adequado e com uma melhor rentabilidade. Portanto, o capex líquido de menos 634 milhões não é uma coisa que vai se manter recorrente nos próximos trimestres e a empresa não vai começar a virar um apagador de dividendos de uma hora para outra. Nos próximos trimestres, nós podemos ver a empresa voltar a fazer investimentos para crescer sua frota. Já para as outras empresas, elas não apresentarem nenhuma queda de margem relevante e nenhum movimento que demande muita atenção. Portanto, para elas, nós podemos focar no CAPEX e ver o quanto que elas estão investindo para o crescimento futuro. A Vamos, que é a empresa de locação de ativos pesados da Simpar, apresentou um CAPEX contratado de 1.734 milhões, 10% superior ao primeiro trimestre de 2022 e 71% superior ao trimestre anterior. O CAPEX contratado diz respeito aos investimentos que a empresa já sabe que ela vai ter que fazer para cumprir com os contratos que ela realizou. Como nós podemos ver aqui, a empresa tem atualmente uma receita futura contratada de 15 bilhões, 77% superior ao mesmo período de 2022 e 14% superior ao trimestre anterior. Portanto, para cumprir esses contratos, a empresa vai ter que continuar fazendo investimentos no futuro. Por outro lado, o CAPEX implementado nesse trimestre foi de 1,3 bilhões, 55% superior ao primeiro trimestre de 2022. Isso demonstra que a empresa vem continuando com seus investimentos e crescendo esse investimento ao longo do tempo. Isso é demonstrado pela frota total da empresa, que cresceu 51% nos últimos 12 meses para 45 mil ativos. Além disso, sabendo que a empresa gastou aproximadamente 5 bilhões para aumentar 15 mil ativos na sua base, então nós podemos esperar que a empresa pelo menos cresça 60% do seu investimento esse ano e nos próximos anos para atingir o objetivo que ela tem de aumentar a sua base de ativos para por volta de 180 mil até 2025. Portanto, se a receita da empresa continuar crescendo na mesma proporção ou até um pouco inferior ao período atual, nós podemos esperar um crescimento de aproximadamente 3 vezes para a empresa até 2025, o que não é uma situação exagerada, principalmente no cenário que a economia volte a aquecer. A JSL, assim como a Vamos, não apresentou nenhuma variação brusca de resultado, principalmente porque a JSL trabalha com contratos. Portanto, os investimentos que a empresa faz são principalmente relacionados aos contratos que ela já firmou, então ela não tem ativos parados ou não operacionais. Já para a JSL atingir o seu objetivo, que é chegar a uma receita trimestral de aproximadamente 4 bilhões e meio, que daria aproximadamente 18 bilhões anual, a empresa precisa aumentar o seu crescimento de receita em aproximadamente 35% ao ano, o que em um período de incerteza em que as empresas não estão conseguindo capital para financiar novos investimentos, pode ser uma boa oportunidade para a empresa crescer, sendo que ao contratar o serviço da JSL,
As empresas não vão precisar financiar os seus veículos e vão conseguir expandir a sua capacidade de maneira bem mais simples. Mas na situação atual da empresa, ela atingiu seu objetivo de triplicar sua receita, não parece ser muito viável. Mas eu não me surpreenderia se daqui a 3 anos a empresa apresentasse um resultado pelo menos 2 vezes maior do que o atual, o que num período de recessão é um resultado bem expressivo. As demais empresas do grupo, nós não conseguimos muita informação, mas podemos ainda ter alguma ideia do resultado de cada uma. A CS Brasil, por exemplo, teve um crescimento de 45% da sua receita e somente 36% de seus custos, melhorando assim as suas margens, aumentando em 90% seu lucro bruto e em 60% seu EBITDA. Já o resultado líquido da empresa caiu 51%. Isso se deve principalmente ao aumento das taxas de juros e dos empréstimos que a empresa fez para expandir a sua operação. Mas, por outro lado, se houver a queda das taxas de juros, o resultado da empresa pode subir fortemente. Mas não esperem que ela dê lucro ainda esse ano. A CS Infra aumentou sua receita em 34%, não por resultado dos seus investimentos, mas sim pela incorporação dos portos e rodovias que eram da CS Brasil. Os portos da empresa apresentaram uma receita de 30 milhões esse trimestre, mas, por outro lado, as rodovias ainda não estão operantes e não estão gerando resultados para a empresa. Isso explica o aumento de 70% nos custos operacionais da empresa, já que, com a incorporação dessas novas concessões, a empresa aumentou seu custo diretamente, mas a sua receita irá aumentar no futuro. Mas mesmo assim, não foi um resultado tão negativo, que deve ser retomado nos próximos trimestres com o início de todas as concessões. A Automob cresceu sua receita 13% em relação ao mesmo período de 2022 e caiu 5% em relação ao trimestre anterior. Já os custos aumentaram 14% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, caiu 6% em relação ao trimestre anterior, mantendo as margens relativamente estável e fazendo ainda o EBIT da empresa aumentar, mesmo que marginalmente. Essas variações podem ser entendidas pela diminuição no volume de vendas, sendo que a empresa vendeu 19 mil veículos esse trimestre, comparado com 21 mil no primeiro trimestre de 2022 e 29 mil no quarto trimestre de 2022. Essa variação está muito impactada pela piora do cenário econômico nesse trimestre, que aumentou as taxas de juros futuras e diminuiu o acesso ao crédito das pessoas físicas e empresas. Mas, por outro lado, as taxas de juros vêm se acalmando e já estão bem menores do que no seu pico no primeiro trimestre. Portanto, se a empresa continuar diligente com seu controle de custos, pode vir a ser uma grande surpresa no próximo ano. E por fim, o Banco BBC. Os bancos, diferente das outras empresas, o aumento da sua operação não aumenta a receita, e sim o resultado financeiro, que nós podemos ver pelo aumento de 17% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Caso os custos e as despesas da empresa se mantivessem estáveis, ela teria tido lucro esse trimestre. Por outro lado, a empresa vem fazendo investimentos para aumentar o número de canais e o número de serviços que ela oferece. Nesse trimestre, a empresa lançou o serviço de capital de giro para empresas e antecipação de recebíveis. Assim, terá uma maior base de serviços que ela pode oferecer para seus clientes e aumentar a sua receita no futuro. Além disso, com o aumento das taxas de juros, as despesas de captação da empresa também aumentaram muito, passando de 4,5 milhões no primeiro trimestre do ano anterior para 14 milhões nesse trimestre, aumento de 219%. Já a receita financeira da empresa aumentou somente 98%, de 14 milhões para 29 milhões, já que o repasse das taxas de juros na despesa de captação é imediato. Já o repasse para a receita financeira vem ao longo do tempo. Portanto, nós podemos ainda ver esse ano um aumento relevante do resultado financeiro da empresa e, quem sabe ainda, ela passando de prejuízo para lucro. Já para a holding em si, nós devemos olhar principalmente o resultado do caixa e das dívidas da empresa, já que se ela precisar fazer algum investimento nas demais empresas, ela precisará usar o seu caixa. E se ela não conseguir pagar suas dívidas, ela terá que tirar dividendos das suas controladas, o que pode diminuir a capacidade de investimento dessas empresas. Bom, como nós podemos ver, o caixa da empresa está em aproximadamente 2,7 bilhões e a dívida bruta da empresa 6,5 bilhões. De curto prazo, a empresa somente tem 142 milhões para pagar. Ou seja, nos próximos 12 meses, a empresa só tem 142 milhões que ela vai precisar tirar do seu caixa. Além disso, o custo de dívida da empresa está em aproximadamente 9,1%, o que é uma taxa muito boa para o período atual. Além disso, quando nós vemos o cronograma de amortização da dívida da empresa, nós podemos ver que a empresa só possui pagamentos relevantes de dívida a partir de 2027, sendo que o seu caixa atual poderia manter a empresa até 2029 de maneira tranquila.
Sendo assim, o plano de investimento das empresas controladas de até 2025 não vai ser afetado pela holding, sendo que ela ainda pode injetar capital caso necessário, o que deve acontecer principalmente na CS Infra e na CS Brasil. Bom, pessoal, o que vocês acharam do resultado da empresa? Lembrando que o resultado positivo não é necessariamente o sinal que você deve comprar a empresa. Você deve também analisar se o preço da empresa está atrativo, já que se você pagar caro, mesmo um resultado positivo pode ainda assim ser negativo para você. Mas comente aqui abaixo, você tem Simpar? O que você achou do resultado da empresa? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e comente abaixo dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.